Hoje em dia, as calculadoras eletrônicas estão sendo produzidas em massa sem intervenção humana. A indústria eletrônica japonesa, que atualmente é líder mundial, desenvolveu-se a partir de uma luta acirrada pela sobrevivência, centralizada na produção desses novos aparelhos eletrônicos. A primeira calculadora eletrônica japonesa foi produzida comercialmente em 1964. No ano seguinte, a produção chegou a 4.300 unidades. 15 anos depois, em 1980, a produção tinha se multiplicado para mais de 60 milhões de unidades anuais. Durante os últimos 27 anos, foram introduzidas no mercado aproximadamente 2.500 calculadoras, uma média de 90 novos modelos todos os anos. Nos anos de maior produção, estiveram envolvidas na produção mais de 50 empresas, incluindo aquelas que fabricam em base de consignação. Uma calculadora enorme que chegou a custar $5.000 encolheu até tornar-se do tamanho de um cartão de visita e custa agora menos de $10. Esta é uma fábrica que atualmente produz calculadoras eletrônicas. O cérebro de uma calculadora eletrônica é um circuito integrado de escala muito grande. VLSI, Very Large Scale Integration Circuit. Este chip minúsculo contém todos os circuitos eletrônicos necessários para manipular a entrada de dados, a memória, o cálculo e a apresentação no visor. Equipamentos automáticos instalam visores de cristal líquido nas calculadoras. É necessária apenas uma quantidade mínima de eletricidade para que os números apareçam no visor. A instalação da fiação é realizada através de uma tinta condutora de eletricidade que é utilizada para imprimir um sistema de fiação que liga todos os componentes situados sobre uma lâmina plástica. Uma vez colocada uma bateria solar semipermanente, os circuitos começam a trabalhar. Um dedo mecânico pressiona a 8ª tecla para confirmar a operação no visor de cristal líquido. Atualmente, uma calculadora eletrônica pode ser feita encaixando-se diversas peças em uma lâmina de ligações. Como os processos de fiação e de montagem são todos automáticos, a mão de obra humana não é necessária. Esta é uma feira de equipamentos para escritório realizada em Tóquio em 1963. Foram exibidas as mais modernas calculadoras, incluindo um novo tipo de caixa registradora de diferentes tipos de vendas e uma calculadora que consegue resolver complicadas operações de raiz quadrada. Esta é uma calculadora mecânica de operação manual. Mecanismos especiais trabalham em conjunto para realizar as operações de soma, subtração, multiplicação e divisão. Esta é uma calculadora mecânica que funciona com energia elétrica e que utiliza motores elétricos para movimentar os mecanismos. Há um sistema completo de teclas de 0 a 9. No entanto, ela calcula muito devagar e é muito barulhenta. As pessoas que precisam fazer trabalhos de cálculo utilizando um equipamento como este, gostariam de ter um aparelho que trabalhasse de forma rápida e silenciosa. Em 1957, a Casio desenvolveu a calculadora de relés Casio 14A. Ela tinha um visor para 10 dígitos e 10 teclas numéricas. Esta calculadora utilizava 342 chaves de relé eletromecânicas. Uma calculadora do tipo relé desenvolvida nos Estados Unidos em 1945 utilizava 13.000 relés. Era possível diminuir extraordinariamente o número de relés utilizando circuitos especiais. A calculadora de relés da Casio era mais rápida e silenciosa que as calculadoras mecânicas operadas eletricamente, que logo perderam sua fatia no mercado para os novos modelos com base em relés. Em 1954, começaram as transmissões de TV no Japão e muitos fabricantes começaram a fabricar aparelhos de TV. Mais ou menos em 1955, quando começou o programa de construção de moradias em todo o Japão, os eletrodomésticos, como aparelhos de TV, máquinas de lavar e geladeiras, começaram a se tornar populares. O número de casas com geladeiras representava 10% do total. Em 1964, o Shinkansen, trem de alta velocidade, começou a funcionar entre Tóquio e Osaka.
Nesse mesmo ano, os Jogos Olímpicos de Verão foram realizados em Tóquio, o que proporcionou ao Japão a oportunidade de mostrar ao mundo a sua recuperação econômica. Os Jogos foram transmitidos em cores e simultaneamente via satélite para o mundo inteiro. A era da eletrônica estava no auge. 1964 foi também o ano em que 4 empresas colocaram no mercado uma calculadora eletrônica de mesa. A Aleph 0101 era uma máquina que fazia silenciosamente operações aritméticas de até 12 dígitos. Seu preço era de $8.000. Grande número de bobinas magnéticas foram dispostas dentro da calculadora que não utilizava transistores. A máquina era altamente confiável, mas seu consumo de energia elétrica fez com que se tornasse antieconômica. A Sharp colocou no mercado sua CS-10 Compact. Era uma máquina com teclado numérico completo capaz de realizar operações aritméticas de até 20 dígitos. Essa calculadora, que custava $5.350, utilizava um tipo de tubo de vácuo denominado tubo Nixie como visor. O tubo de display foi colocado em uma base com transistores alinhados nos dois lados. O número de mecanismos semicondutores utilizados era de 530 transistores e 2.300 diodos, todos feitos de germânio. A Sharp, que na época era conhecida como a Hayakawa Electric Company, fabricava aparelhos de rádio antes da guerra. Começou a produzir aparelhos de TV assim que começaram as transmissões em 1954. Os engenheiros jovens da Sharp costumavam tomar alguns drinks juntos depois do trabalho. Eles discutiam quais seriam os tipos de produtos que a Sharp poderia produzir quando terminasse o boom dos aparelhos de TV. Os engenheiros, recém-saídos da universidade, trocavam os conhecimentos adquiridos e falavam sobre as suas ideias de se fabricar forno de micro-ondas, equipamentos médicos e computadores. Finalmente, a diretoria da Sharp ficou sabendo dessas conversas e começou a pensar como todas essas visões poderiam ser concretizadas. Todos tínhamos ouvido falar que os computadores seriam uma área muito interessante, especialmente porque eles eram o que havia de mais avançado tecnologicamente. Mas nenhum de nós tinha nenhuma experiência com eles. Não tínhamos estudado nada sobre computação nas escolas, portanto, éramos principiantes. Como eu tinha sido o primeiro a falar sobre eles, na verdade estava sempre falando sobre computadores, a minha tarefa foi estudá-los. Em abril de 1960, 4 engenheiros jovens que tinham a tarefa de estudar os computadores visitaram o professor Hiroshi Ozaki, da Universidade de Osaka, que era um especialista em cálculos digitais. O professor Ozaki tinha traduzido o livro Projeto Lógico de Computadores Digitais, de Montgomery Pfister, uma autoridade mundial em cálculo digital. Utilizando essa obra como livro de texto, eles aprenderam as bases da teoria do cálculo. Durante um ano, os 4 passaram a maior parte do dia no laboratório de pesquisa da universidade. Quando voltavam para a empresa, revisavam o que tinham aprendido, resolviam os problemas e preparavam seu plano para o dia seguinte. Finalmente, depois de terem adquirido bastante experiência com diversas máquinas experimentais, começaram a desenvolver um produto comercial. Seu projeto inicial foi baseado na aplicação direta da teoria do computador. Era formado por muitos painéis que ocupavam uma área do tamanho de uma sala pequena. Para conseguir reduzir a máquina a um tamanho de mesa e manter o preço razoável, eles precisaram fazer circuitos especiais para cálculo. Desenharam circuitos e os estudaram. Voltaram a redesenhá-los e os mudaram muitas vezes. Os circuitos desenhados no papel eram impressos quimicamente em lâminas de cobre e depois as peças eram soldadas uma a uma. Centenas dessas lâminas foram feitas e finalmente montadas. O monitor foi feito inserindo painéis de circuitos impressos um por um para cada lugar numérico. O mecanismo de entrada de dados também foi desenvolvido. Quando se apertava a tecla com o número 1 aparecia no monitor. Ao se apertar o 2 aparecia e assim por diante.
Quando montamos nossa primeira calculadora, a máquina só era capaz de multiplicar por 1. Isso acontecia porque não tínhamos preparado mais circuitos impressos. Mesmo assim, tivemos de nos reportar ao conselho diretor sobre os nossos progressos. Eu me lembro de que Mr. Hayakawa, que era o presidente da empresa, perguntou: os computadores são mais estúpidos que os seres humanos, não é? O Sr. Asada declara que se a diretoria não tivesse tido visão do futuro, seu projeto teria terminado naquele momento, pois seu desenvolvimento não era o esperado. Quando finalmente acharam que a máquina já era capaz de calcular e a ligaram a uma tomada, ela começou a fazer milhares de erros. O motivo era a forma pela qual os transistores de germânio reagiam à temperatura. Com mais de 500 transistores, um do lado do outro, descarregando calor, a temperatura dentro da calculadora eletrônica ficou muito elevada. No entanto, a operação em baixas temperaturas também era instável. Colocamos a calculadora em uma sala refrigerada e observamos o comportamento da máquina enquanto a temperatura diminuía. Descobrimos que depois de algum tempo as ondas de sinais começavam a agir de forma estranha. À medida que continuávamos as verificações com os nossos equipamentos de teste, observamos como as ondas irregulares se espalhavam pelos circuitos. Depois colocamos a calculadora em um laboratório refrigerado na Sharp e diminuímos a temperatura ambiente até chegar a 17 graus centígrados negativos. Desse ponto, todos os circuitos pararam de funcionar. Percebemos que seria inútil diminuir ainda mais a temperatura. Em relação ao desempenho da máquina em temperaturas elevadas, nossa esperança era conseguir aumentar a temperatura até o limite de 60 graus centígrados. Mas isso não foi possível, porque nossos organismos não conseguiam suportar o calor. Começamos a suar tanto que o nosso suor começou a cair na máquina e a causar curtos-circuitos. Os engenheiros da Sharp não podiam utilizar transistores nos computadores por serem muito caros. Utilizavam transistores de rádio baratos e faziam inúmeras mudanças nos circuitos para melhorar o seu desempenho. A cada nova mudança, eles colocavam sua calculadora experimental em salas quentes e frias para a realização de testes. Logo, os engenheiros mais jovens começaram a sofrer dores e problemas cardíacos. Mas seu sacrifício deu resultado. O número de erros da calculadora começou a diminuir progressivamente. A confiabilidade podia ser mantida. Na primavera de 1964, a Sharp estava preparada para fabricar e comercializar a calculadora eletrônica. A Casio também estava desenvolvendo um projeto para desenvolver uma nova calculadora relé. A política da Casio era tentar desenvolver uma calculadora relés que fosse superior à calculadora transistorizada. O problema era que os circuitos necessários para a execução da divisão requeriam muito hardware. Então, decidimos fabricar uma calculadora que, de alguma forma, ignorasse a divisão. Isso foi uma bobagem de nossa parte. A Casio convidou atacadistas para uma demonstração da nossa nova calculadora relés. Tudo ia muito bem enquanto demonstrávamos a soma, a subtração e a multiplicação. Mas quando chegamos à divisão, os clientes perguntaram: é isto que vocês chamam de divisão? A calculadora nem tinha terminado de fazer a divisão e os espectadores já estavam dizendo: que coisa horrível! Muitos atacadistas levantaram-se e foram embora. Os diretores ficaram pálidos. O Sr. Shimura estava estarrecido. O novo modelo de calculadora foi um fiasco. Os clientes começaram a falar que a era das calculadoras a relé já tinha terminado. O ambiente foi ficando muito tenso e as pessoas começaram a se levantar para ir embora. Naquele momento, o presidente me disse: ache uma máquina eletrônica que esteja sendo desenvolvida e traga aqui. Até aquele momento, eu estava explicando o tipo de funcionamento por relés. E, de repente, a ordem foi trazer uma máquina eletrônica. Então, o presidente disse: estamos também trabalhando nesta máquina. Por favor, explique o funcionamento dela.
Como eu sabia a forma de funcionamento do computador, comecei a dar explicações detalhadas. A reação dos clientes foi de entusiasmo. Em um dia quente e úmido de agosto, os engenheiros prepararam uma sala quente improvisada, simplesmente fechando bem a sala em que trabalhavam. Acácio tinha interrompido a produção de calculadoras a relé. Os jovens técnicos estavam interessados em uma calculadora a transistores que vinham testando adicionalmente. De repente, o desenvolvimento dessa calculadora tornou-se uma questão de vida ou morte. Os homens trabalhavam enquanto a temperatura da sala subia para mais de 45 graus centígrados. Bebiam muita água e ingeriam sal para evitar a desidratação. A mudança da calculadora relés para o tipo a transistores estava sendo uma tarefa difícil. Este é o escritório da Busicom Corporation em Tóquio. A Busicom teve uma grande influência no desenvolvimento das calculadoras eletrônicas no Japão. Em 1960, a Busicom importou uma calculadora britânica de mesa baseada no tubo de vácuo denominada Anita Mark VIII. O presidente da Busicom, Yoshio Kojima, tinha na época 46 anos. Como essa Anita era tudo o que nós sonhávamos, eu fui para Londres e pedi para me venderem uma. Mas eles não aceitaram. Disseram que podiam me vender 1000 unidades, mas não apenas uma. Disseram que se eu comprasse apenas uma, isso queria dizer que eu iria copiá-la. Meu pedido foi simplesmente rejeitado. Esta é a Anita Mark IX, que tem quase as mesmas funções que a Anita Mark VIII. É uma máquina de teclado completo que pode fazer operações aritméticas de até 12 dígitos. Ela utiliza tubos Nixie para visor e um tubo de descarga, um tipo de tubo a vácuo para o computador. Este é o tubo de descarga que foi substituído por um transistor logo depois. A Anita Mark VIII era vendida por $6.000. As empresas japonesas a desmontaram e adaptaram toda a sua tecnologia. A calculadora Anita não foi vendida no Japão, porque era cara e seu desempenho não era bom. Mas, sem dúvida, foi importante para os fabricantes japoneses que adaptaram a sua tecnologia. Portanto, a honra de ter sido a primeira calculadora eletrônica de mesa, sem dúvida, pertence à Anita. Em 1966, a Busicom colocou no mercado a sua calculadora eletrônica 161. Ela tinha um desempenho surpreendente e seu custo era baixo, pois utilizava um centro de memória extremamente pequeno, cuja tecnologia tinha sido desenvolvida por uma empresa italiana. A calculadora da Busicom fazia instantaneamente operações aritméticas e raízes quadradas de até 16 dígitos. Era vendida por $3.000, incluindo a memória. Uma calculadora eletrônica da Sharp de 14 dígitos era vendida na época por $4.350 sem a memória. Seguindo os passos da Busicom, outras empresas começaram a desenvolver calculadoras eletrônicas com base em circuitos integrados. Depois, a competição foi cedendo gradativamente para a integração. Enquanto isso acontecia, surgiu no mercado o semicondutor de óxido de metal ou transistor MOS. O transistor MOS podia operar com baixa energia elétrica, mas era facilmente contaminado pelos íons de sódio. Inicialmente, os transistores MOS eram considerados muito instáveis e as fábricas que os produziam enfrentavam sérios problemas. O nosso índice diário de produção era 0. Isso quer dizer que tudo o que produzíamos tinha defeito. Tivemos fases horríveis. Na metade da década de 60, a nossa situação era essa. Sabem qual é a sensação de sentir dor de estômago sempre que se enfrenta uma crise? Pois bem, naquela época eu tinha a impressão de que o meu estômago estava cheio de buracos. Muitas vezes não tínhamos produto para enviar aos clientes. A situação nos Estados Unidos não era muito melhor. A Fairchild Semiconductor Corporation era líder mundial na tecnologia de semicondutores nas décadas de 1960 e 1970.
Utilizando um processo de película de óxido, a Fairchild desenvolveu a tecnologia planar que protegia os transistores da contaminação. Eles também inventaram um circuito integrado. Mas a Fairchild entrou em pânico quando os índices de produção das suas fábricas começaram a cair violentamente. A Fairchild também enfrentou todo tipo de problemas quando começou a produção dos circuitos integrados de grande escala MOS. Os índices de produção nas fábricas de semicondutores caíam violentamente quando começava a época de pulverização agrícola. As grandes quantidades de sódio contidas nos fertilizantes e nos agroquímicos tornavam-se ionizados e flutuavam no ar. Esse contaminador entrava nas fábricas e pousava nos wafers. Os wafers também eram afetados quando os operários voltavam do banheiro. Os resíduos de urina nas suas mãos faziam com que os wafers ficassem imprestáveis. Pesquisadores de todos os lugares dos Estados Unidos começaram a procurar a causa da instabilidade dos MOS e LSI. Aos poucos, a Fairchild percebeu que o problema era o sódio. A seguir, estabeleceram um método para estabilizar os MOS e LSI, incluindo pequenas quantidades de fósforo na película de óxido. Isso bloqueava a ação do sódio. Imediatamente, a Fairchild anunciou as suas descobertas e a produção de MOS e LSI na América melhorou em pouco tempo. Em maio de 1968, Tadashi Sasaki da Sharp Corporation visitou os fabricantes de semicondutores dos Estados Unidos e lhes solicitou que fabricassem MOS e LSIs para suas calculadoras eletrônicas, pois os fabricantes japoneses não tinham aceito seus pedidos. Começando pela Fairchild, ele visitou 11 fabricantes de semicondutores, entre eles a Texas Instruments. Nenhuma das fábricas aceitou seu pedido devido ao seu volume e à solicitação de preço baixo. A razão era que eles davam muita importância aos lucros. Como os produtos para uso militar eram muito lucrativos, eles não tinham interesse, naquele momento, em fabricar algo que ia lhes proporcionar um lucro tão baixo. O conceito japonês de garantir lucros através da produção em grande escala, pequenos aumentos de preços e grandes vendas não era muito claro para eles. Ninguém aceitava meus pedidos. A última empresa que visitei foi Autonetics, uma divisão da North American Rockwell Corporation. Mas eles também recusaram meu pedido. Desesperado, o Sr. Sasaki foi para o aeroporto. Enquanto esperava para embarcar, ouviu seu nome sendo chamado pelo alto-falante. Era uma mensagem da Rockwell. Urgente, por favor, cancele sua volta para o Japão. 30 minutos mais tarde, ele estava de volta na Rockwell em um helicóptero que eles tinham enviado para buscá-lo. O presidente da empresa mudou completamente sua decisão e decidiu fabricar os MOS e LSIs para serem utilizados na fabricação de calculadoras. Depois da assinatura do contrato, a Sharp enviou um jovem engenheiro, Yukihiro Yoshida, para Rockwell. Ele tinha entrado na Sharp apenas 2 anos antes. Ele se deparou com a tecnologia americana, que era muito mais avançada que qualquer outra existente no Japão naquela época. O que eles me deram foi esta folha de papel. Eu nunca tinha ouvido falar de circuitos lógicos de 4 fases. De início, nada fazia sentido. Eu não conseguia entender nada. O mais surpreendente era que, como no Japão não pensávamos dessa forma, tudo aquilo estava além da minha capacidade de compreensão. Esse foi o primeiro abismo tecnológico que encontrei. Os engenheiros americanos não explicavam as coisas em detalhe. Eles apenas respondiam às minhas perguntas. Muitas vezes, eles utilizavam o quadro negro para explicar as suas respostas. Quando parecia que eu tinha entendido, eles apagavam o que tinham escrito. Por isso eu fingia que não entendia bem inglês, para ter tempo suficiente de copiar tudo no meu caderno. Meus primeiros dias na Rockwell foram assim. Em 1969, a Apollo 11 chegou à Lua. Pela primeira vez na história, um homem tinha pousado na superfície do satélite e retornado são e salvo para a Terra. A chave para tudo isso foi um pequeno computador dentro da nave espacial.
Os circuitos lógicos utilizados nesse computador eram circuitos MOS de 4 fases que levavam transistores e condensadores MOS com 4 tipos de sinais sincronizados. Os engenheiros da Rockwell explicaram o procedimento a Yoshida somente depois de a Apollo 11 ter retornado com sucesso à Terra. Esta é a Microcompet 9T8D. Comparada com a primeira Compet lançada ao mercado em 1964, tinha 1/6 do peso, 1/3 da altura e 1/5 do preço. As operárias sentadas em linha estão processando wafers. 2 milhões de LSIs em forma de wafer foram enviados via aérea para o Japão. As técnicas cortaram os wafers em chips e os colocaram em lead frames e os ligaram com pequenos cabos de ouro. Um chip simples custa $20. Apenas alguns poucos componentes foram ligados aos LSI quíntuplos. Os chips quíntuplos custavam $270. Eles se tornaram a base desta calculadora eletrônica de $1.000 que monopolizou o mercado. Foram vendidas 400 mil unidades. Custou $100 milhões fabricar os chips que trouxeram grandes lucros também para Rockwell. Em janeiro de 1971, a Busicom lançou no mercado uma calculadora de bolso com capacidade para 12 dígitos, operada por bateria. Sua característica mais importante é que o mecanismo todo tinha sido construído dentro de um chip LSI, entrada de dados, memória e cálculo. Foi a estreia da calculadora eletrônica de um chip. Conseguimos terminar um LSI de um chip em apenas 6 meses. Foi a primeira vez na história que alguém tinha feito isso. Esta é uma calculadora eletrônica lançada no mercado em 1971. Tem apenas 3 partes: um teclado, um tubo fluorescente para o visor e um único chip LSI com fiação de polivinil clorídrico. O chip LSI era a TMS-105 da Texas Instrument. Era possível fazer uma calculadora eletrônica completa apenas conectando este chip a um teclado e a um visor. Esta é uma lista dos principais fabricantes de calculadora daquela época. São 36 empresas. Aproximadamente outras 20 empresas menores que se especializaram em produção sob consignação também lutavam para obter uma fatia do mercado dos fabricantes originais. Logo mais, todos os fabricantes utilizavam o chip da Texas Instrument. O mercado de calculadoras eletrônicas dobrou sua produção todos os anos até chegar à saturação. Uma calculadora de 8 dígitos, que já tinha sido vendida por $800, caiu para 400. No fim de 1971, começou-se a trabalhar no projeto da Casio Mini. Pensamos em um preço de $100 para que as pessoas pudessem comprar a calculadora elas mesmas e não com dinheiro da empresa. Mas quando pensamos no que daria para produzir com $100, verificamos que seria apenas uma calculadora eletrônica de 3 dígitos. Um aparelho que faria apenas simples operações aritméticas. Depois pensamos em uma calculadora de 4 dígitos e, finalmente, nos decidimos por uma de 6 dígitos, que é o suficiente para calcular até 999.999. Mas ao considerarmos quem seriam os usuários dessa calculadora e qual seria a sua utilização, pensamos que talvez os cálculos até 1 milhão de ienes não fossem suficientes. Seguimos essa linha de pensamento e vimos que, quando se utiliza a moeda japonesa, os dígitos decimais não são muito necessários. Sendo assim, começamos a desenvolver uma calculadora de 6 dígitos, sem casas decimais, que fosse capaz de realizar todas as operações aritméticas e que pudesse ser vendida por $100. Um engenheiro da Casio ficou trancado num hotel durante 3 dias para desenhar o chip MOS LSI mais simples possível e que pudesse operar de forma contínua durante 10 horas movido a bateria e que pudesse ter um custo de $45. O desenho dos circuitos lógicos foi concluído no dia 31 de dezembro de 1971.
Os desenhos foram enviados imediatamente para a Hitachi Limitada, que confidencialmente fabricou o chip LSI em 3 meses. Seu preço era tão barato que, em princípio, eu não tinha ideia do que poderíamos redesenhar para competir com a Casio. O preço era baixo demais. Ainda me lembro do comercial de TV com o slogan "A resposta na ponta dos dedos". Fiquei estarrecido. Até então eu pensava que o Japão não era capaz de competir com a tecnologia da nossa empresa e, portanto, achava que tínhamos grandes oportunidades de conseguir colocar nossos produtos no Japão. Assim que conseguíamos ganhar a confiança do consumidor e colocávamos o modelo no mercado, já havia outro fabricante que lançava um modelo mais avançado. Era questão de meses. Os modelos mais antigos não vendiam em absoluto, mesmo que os fabricantes abaixassem os preços. O resultado foi um problema comum a todos os fabricantes de calculadoras eletrônicas. Todos nós tivemos de arcar com estoques gigantescos. A Casio e a Hitachi também enfrentaram esse problema. Era necessária uma tecnologia inovadora para permanecer no mercado e conseguir uma calculadora que fosse mais leve, mais fina e que tivesse uma bateria mais durável. A resposta foi o cristal líquido. No centro de pesquisa da RCA em Princeton, New Jersey, o Dr. Hyle Meyer apresentou uma aplicação simples de cristais líquidos. Cristais líquidos de moléculas muito regulares são inseridos entre 2 lâminas de cristal. Quando se aplica uma voltagem a toda a massa, o índice de reflexão da luz muda e o cristal fica escuro. Se for aplicada parcialmente uma voltagem em uma ordem determinada, também é possível criar numerais. O segredo está no líquido especial que é colocado entre as 2 lâminas de cristal. Foi então que os engenheiros da Sharp tiveram uma ideia. Os cristais líquidos que não emitem nenhum tipo de luz praticamente não consomem eletricidade e podem ser bem finos. Imediatamente, um engenheiro viajou para os Estados Unidos para começar uma investigação detalhada. Pretendia encontrar o material apropriado para um visor de cristal líquido e, para tanto, foram testadas milhares de tipos de substâncias orgânicas. A Sharp também teve de desenvolver novas tecnologias antes de conseguir completar um visor de cristal líquido, como, por exemplo, um método de vedação capilar que permitiu que os cristais líquidos se infiltrassem entre as lâminas de vidro, eletrodos transparentes para dirigi-los vedados e conseguir chegar ao processamento adequado. A pesquisa valeu a pena. A Sharp é agora líder mundial na tecnologia de cristal líquido. A nova tecnologia exigia instalações industriais em grande escala. As empresas mais modernas começaram a se automatizar para poder competir com os pequenos fabricantes que pagavam baixos salários utilizando linhas de produção automatizadas. Foi introduzida a tecnologia de impressão utilizando-se tinta condutora de eletricidade. As lâminas de fiação são feitas desenhando-se o diagrama de fiação em um mimeógrafo. Essas lâminas são depois impressas em uma película com tinta condutora. Um chip LSI, uma bateria solar e um visor são encaixados na lâmina para produzir uma calculadora. Atualmente, todo o processo é controlado por computador e automatizado. A automatização ajudou a consolidar o setor das calculadoras eletrônicas. Essa situação fez com que muitas empresas tivessem de sair do mercado. Foi uma situação trágica para as empresas que perderam a guerra das calculadoras. Houve muitos perdedores e poucos vencedores. No mercado de semicondutores, especialmente CIs e LSIs, a possibilidade de competir está baseada no tamanho dos produtos que uma empresa é capaz de fabricar e fornecer. Como todos sabem, a tecnologia dos semicondutores avança rapidamente e o equipamento para a fabricação em série é muito caro. As empresas devem ser modernizadas a cada 3 ou 4 anos e é necessário muito dinheiro para montar uma nova fábrica. Sem a segurança de uma demanda suficiente que permita pagar o dinheiro investido em equipamentos, o setor de semicondutores não pode se expandir.
No Japão, como o desenvolvimento da tecnologia foi baseado em uma demanda imensa, a indústria japonesa de semicondutores progrediu muito. Foi assim, na minha opinião, que começou a diferença entre os setores de semicondutores norte-americanos e japoneses. Não é que eu não consiga entender a razão da França e de outros países terem rejeitado tão veementemente a tecnologia japonesa de semicondutores. E não apenas esse tipo de tecnologia, mas também diversos tipos de equipamentos, desde faxes a copiadoras. Mas na história da indústria japonesa de semicondutores, tudo isso aconteceu sem a gente perceber. Sem que ninguém prestasse muita atenção em como as coisas iriam ficar, houve uma concorrência incrível. E em meio a toda essa loucura, nossos concorrentes desapareceram. Os LSIs de alta qualidade e baixo custo foram a base da indústria eletrônica japonesa. O alto grau de automatização que a indústria tem atualmente é o resultado da guerra das calculadoras. No Japão, foram fabricadas aproximadamente 1 bilhão de calculadoras eletrônicas nos últimos 27 anos, criando uma imensa demanda para a indústria de semicondutores e servindo de inspiração para suas rápidas inovações tecnológicas.